Então, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso conteúdo do curso de Morfologia Aplicada Sistemática e Ensino de Botânica. E nós vamos tratar nessa aula uma revisão, né, do conteúdo de raiz para que a gente possa aplicar de forma mais aprofundada durante as aulas presenciais. Tudo bem? Bom, então o que, que seria a gente primeiro para entender raiz, vamos fazer uma definição, né, do que nós dessa estrutura morfológica que nós vamos abordar agora. Então, as raízes geralmente são subterrâneas, apesar de termos raízes aquáticas e também raízes aéreas, tá? Então, nem sempre as raízes vão ser subterrâneas. E é um equívoco, né, das pessoas pensarem que raiz é só o que está dentro do subsolo, mas nós iremos encontrar raízes aquáticas e também aéreas, tá? Raízes fixadas sobre algum outro substrato que não seja o solo. E ela tem por função, tá, a retirada de água e minerais do solo e também fazer reserva de substâncias orgânicas, principalmente amido, tá? Também pode fazer armazenamento de água. As raízes, então a gente vai ver um pouco mais à frente que elas têm algumas particularidades que a gente vai detalhar um pouco no decorrer da aula. Mas nós estamos falando de um órgão da planta que eles geralmente são subterrâneos, como eu disse, apesar de serem encontrados em ambientes aquáticos e sobre outros substratos, principalmente das plantas epífitas, e ela tem por função absorver águas e minerais, né, para que seja transportada até as folhas, para que seja feita a síntese de compostos orgânicos, mas também podem fazer reservas, tá? Bom, a origem da raiz, tá, pessoal? A raiz ela pode ter duas origens, tá? Ela pode se originar da radícula do embrião, tá? Ela pode ter a origem da radícula do embrião, aqui como nós estamos vendo aqui, tá? Durante a germinação. Essas raízes são chamadas raízes normais, tá? Que são aquelas que se originam então do eixo embrionário, tá? Mas nós também temos as raízes que são chamadas de endógenas ou adventícias, tá? Que elas são oriundas lá da endoderme, tá? Lá da raiz, tá? Não vou entrar em detalhes de anatomia vegetal, mas aqui dá para ver bem, né, ó, a endoderme estimulando a emissão de raízes adventícias. Isso pode ser tanto na raiz, formando raiz secundária, ou lá no caule também, né, formando raízes adventícias no caule, como acontece, por exemplo, na abóbora, tá bom? Então, nós temos dois tipos de raízes, as raízes de origem do eixo embrionário e aquelas que podem originar de origem endógena, lá da endoderme, formando essas raízes laterais, tá bom? As características da raiz, elas são corpos não segmentados em nós e entre nós. Então, eu não vou encontrar raízes como eu encontro no caule, nós e entre nós. Ela é um corpo contínuo, sem segmentação, aonde pode ter emissão de raízes secundárias, terciárias, de pelos, tá? Mas a gente não tem a segmentação, né, conforme a gente pode encontrar no caule, tá? Eu não vou encontrar folhas nem gemas de brotamento, tá? Não tem folhas nem gemas de brotamento. Então, se não tem gema nem folhas, são raízes. Geralmente elas são subterrâneas, tá? Apesar de nós termos aqui, como nas orquídeas, as raízes aéreas. Aqui também, né, ó, essa arácea aqui. Mas geralmente elas são subterrâneas e são desprovidas de clorofila, tá? Então aqui até falei aqui aclorofiladas, né? Apesar de algumas orquidáceas e aráceas terem, né, raízes clorofiladas e elas estão localizadas na partes aéreas ou fixas em outra planta, tá? Elas vão apresentar coifa e pelos. A coifa eu vou deixar para detalhar no próximo slide, mas ela pode apresentar pelos, os pelos radiculares. Aqui são raízes secundárias, não são pelos, tá, pessoal? O pelo são aquelas ramificações que não sei se dá para ver aqui, mas são muito finos, geralmente mais fino que um fio de cabelo. E esses pelos, ele tem por função, né, assim como as raízes secundárias, ampliar a área de contato dessa raiz com o solo. E esses pelos radiculares, eles são mais eficientes na absorção de águas e minerais, por serem muito finos, tá? Ela tem geotropismo, geralmente tem o geotropismo positivo, ou seja, cresce em direção ao solo,
e o seu crescimento, né, é na parte terminal da raiz, tá? Ó. Então, o geotropismo positivo é porque elas crescem em direção ao solo. E geralmente tem o fototropismo negativo, ou seja, crescer em direção contrária à luz, tá bom? As funções das raízes geralmente é de fixação da planta ao solo ou algum outro tipo de substrato, tá? Em algumas das plantas aquáticas ajudar na flutuação da planta, tá? Ela tem a função absorção de águas e minerais, tá? Elas têm essa função. Então, águas e sais minerais são absorvidos pelas plantas e depois são transportados até o xilema, onde serão transportados até as folhas, feito a síntese e redistribuído pelo floema, tá? Elas podem fazer simbiose com fungos, micorrizas ou com bactérias do tipo Rhizobium para otimizar a absorção de fósforos e compostos nitrogenados por essas plantas, tá? Como eu já falei, são importantes para a condução de água e minerais e podem fazer reservas, como é o caso aqui da macaxeira, tá? Do rabanete, da beterraba, da batata doce, da cenoura. Batata inglesa não é raiz, tá, pessoal? É um caule e nós vamos estudar isso quando falarmos de caule, tá? Batata doce não é, apesar que isso aqui não é batata doce, né? É uma mandioquinha, ela é uma raiz, mas batata inglesa, né? Essa aqui é uma batata inglesa, ela não é raiz, é um caule. E nós entenderemos melhor quando falarmos sobre caule. Bom, a importância, né, das raízes, além de fixar a planta no solo, absorver água e nutrientes, ela vai ter como função reservas, né, que a gente pode explorar comercialmente, tá? Aqui tem uma cenoura, aqui tem beterraba, né, que são plantas que fazem reserva nas suas raízes e são exploradas comercialmente, como a macaxeira também, né? Ela tem uso medicinal, algumas raízes têm propriedades medicinais, são utilizadas na alimentação, né? Principalmente aquelas que podem ser cozidas, e uma grande importância, então, na economia, por conta desse potencial de reserva e potencial de comercialização, tá bom? Então, como eu falei, vamos começar a ver aqui as partes da raiz, então, né? Então, a primeira parte que nós vamos observar é essa extremidade da raiz aqui, tá, ó, que é chamado de coifa ou calíptera, que é essa pontinha da raiz aqui, ó, essa pontinha terminal da raiz. Se a gente observar essa estrutura é chamada de coifa. Ela tem o formato de um dedal, tá? Aquela estrutura que reveste um dedo, tá? Em volta dessa coifa, nós temos a bainha de mucilagem. Como o próprio nome diz, é uma estrutura, uma bainha, né, uma membrana de revestimento que tem por função de produzir um muco, que é chamado de mucilagem, que tem por função diminuir o atrito da raiz no momento que ela penetra no solo para não danificar essa coifa. Porque nessa coifa, pessoal, nessa região da coifa, nós temos a região meristemática da raiz, que originou lá da radícula do embrião. E essa coifa, ela tem um conjunto de células meristemáticas que são aquelas células embrionárias, que é essa região aqui, ó. Olha aqui, essa região aqui, tá, ó. Que tem essas células meristemáticas, elas são totipotentes, ou seja, são células que conseguem se diferenciar em qualquer tipo celular e elas são responsáveis pela formação de diversos tecidos da planta, tá? Como a epiderme, o parênquima clorofiliano. Ela vai formar colênquima, esclerênquima, xilema, floema. Então ela forma todos os tecidos, tá? E essa é uma região da raiz, tá? Que é aonde nós, como eu já disse, que contém esse meristema apical e por isso que ela tem essas células aqui de proteção aqui na parte terminal. Ela tem essa bainha de mucilagem e aonde está as células meristemáticas. Então, essa parte terminal da raiz é chamada de coifa ou calíptera, tá bom? Bom, as raízes elas vão ter algumas zonas, tá? A primeira parte que nós chamamos é de zona lisa, que é somente a parte de crescimento em profundidade, tá?
A característica dessas células é porque é onde tem as células meristemáticas, tá, ó. Essa zona lisa aqui é onde está a região da coifa. Então aqui nós não temos pelos e nem raízes secundárias. E por isso que ela é responsável pelo crescimento e profundidade da raiz, tá? Então é uma zona que não tem pelos nem raiz, por isso são chamadas de zona lisa. E a função então é promover o crescimento em profundidade dessa raiz. Aí nós temos a zona pelífera, onde nós vamos encontrar os pelos absorventes. Tá aqui um exemplo, tá, ó. Os pelos absorventes. E esses pelos, eles têm origem da epiderme da raiz, tá? E eles têm uma duração muito curta, tá? E constantemente eles são renovados. E por serem muito finos, eles ajudam a ampliar o contato dessa raiz com o solo e eles são mais eficientes, tá, pessoal, na absorção de águas e minerais. A função desses pelos, né, é a absorção de águas e minerais. Aí nós temos a zona suberosa ou de ramificação, tá, que é a zona de ramificação. Essa região, elas geralmente vão produzir raízes bem leificadas, tá? E geralmente vão ter pouco pelos, tá? E eles vão ser produzidos tipo uma casca, tá? Que é chamado de exoderme. Nessa região também aqui de ramificação, quando você não tem raiz ramificada, pode ocorrer o armazenamento, né? Reservas, né? Das raízes tuberosas, tá? Nessa zona aqui, tá? Se a gente voltar aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê, tá vendo, ó? A zona a parte lisa e aqui é a zona de ramificação, porém ela não ramifica, mas, por exemplo, ela faz reservas, tá bom? A mesma coisa aqui na cenoura, tá vendo? A zona lisa, tá vendo? E aqui a zona de armazenamento. Bom, então, a gente observando aqui, então, essas raízes aqui, ela tem por função, então, essa zona de ramificação, realizar o crescimento secundário das raízes, que amplia, né, o contato dessa raiz com o solo, dando mais suporte, né, sustentação para esse caule, e também ampliando a área de contato dessa raiz com o solo e aumentando a área de absorção de águas e minerais. Quanto à origem dessa raiz, então a gente viu que ela pode se originar tanto aqui, ó, do eixo embrionário, tá, ó, do eixo embrionário. Quando ela se origina, então, do eixo embrionário, nós chamamos de raízes normais, tá, ó, como nós estamos vendo aqui, as raízes que originam na germinação aqui, tá vendo, ó? Tá, ó. E quando essas raízes se originam da gema caulinar, por exemplo, nós chamamos isso, ó, como é aqui o milho, né, ó? O milho tem dois tipos de raízes. As raízes que estão no subsolo são raízes normais, e essas raízes que originam, né, dos nós aqui, ó, são chamadas de raízes adventícias, tá, ó? Elas estão se originando da gema caulinar aqui, ó. E essas raízes suportes, né, ó, que a gente vai ver mais à frente, ela tem função de ampliar a área de contato com esse solo, dando mais sustentação a esse caule. Aqui é uma planta trepadeira, né, e observe que essas raízes estão sendo fixadas a esse caule aqui, né, ó, por meio de liberação de raízes adventícias que estão se originando do caule da planta. Então, raízes podem se originar tanto do eixo embrionário, como também da gema caulinar dos caules, tá? Aqui, quanto ao habitat, nós vamos ter raízes aéreas. Como eu falei, nem toda raiz é subterrânea. Aqui é um tipo de raiz estranguladora. Ele, não sei como é chamado aqui no Piauí, mas geralmente eles são chamados de mata-pau, tá? Por que é chamado de mata-pau? Porque essas plantas, geralmente essa planta germinou aqui, tá vendo? Isso aqui é uma figueira, tá, pessoal? Ela germinou aqui e lançou sua radícula, né, para o solo. E quando ela chega no solo, ela começa a emitir ramificações que vão abraçando essas plantas. E esse estrangulamento ele pode chegar a matar essa planta que ela está usando como suporte. Por isso elas são chamadas de raízes estranguladoras. Às vezes pode matar ou não, tá? Aí nós temos as raízes aéreas do tipo grampiformes. Essas raízes grampiformes também são raízes adventícias, tá? Porque elas são originadas da gema caulinar. Tá aqui, tá vendo aqui, ó, do caule, originando o caule. E ela tem por função, ela faz somente uma aderência desse caule no substrato para permitir que eles se fixem, né, por exemplo, em caule, em paredes, né?
Observe que ela não chega a dar uma volta no caule, é como se fosse uma ventosa, né? Ela simplesmente adere a esse caule. Elas são chamadas de grampeforme porque parece que ela está grampeando, né, o caule nesse substrato, tá bom? Aí nós temos raízes aéreas respiratórias. Quem já foi em manguezal já pode observar esse tipo de estrutura, né? Tem pessoas que pensam que são plantas que morreram, mas não são. São raízes, tá, pessoal? Respiratórias ou pneumatóforas. Essas raízes, ela tem um geotropismo negativo, né? Desculpa, positivo, não é negativo. E ela, ou seja, ela cresce em direção contrária ao solo, ou seja, contrária à gravidade, e elas ajudam essas plantas na respiração. Por quê? Porque o mangue, ele alaga, né? Todos os dias ele sofre com um processo de alagamento. E para não faltar oxigênio a essas raízes, né, elas desenvolvem essa estratégia de lançarem raízes em direção à superfície para quando alagar, né, elas não ficarem com ausência de oxigênio. Nessas raízes também é muito comum encontrar esses pontinhos brancos, que são as lenticelas, tá? Que também ajudam no processo de respiração, tá? E essas raízes é comum encontrar, né, bastante aerênquima, que é um tipo de parênquima que faz armazenamento de ar, tá? Geralmente eles são ricos em aerênquima, tá? É muito comum ver isso em mangue. Aí nós temos, ainda dentro das raízes aéreas, nós temos aquelas raízes sugadoras ou do tipo austório, tá, pessoal? Eu acho que vocês já viram, né, esse mata-pau aqui, essa erva de passarinho, também chamado de enxerto, né? Você olha, por exemplo, em pé de caju, em pé de goiaba e de manga, você costuma ver tipo uma plantinha, umas folhas diferentes, né? Naquilo lá, na verdade, é outra planta, que é da família Lorantácea, né? Que eles, o passarinho vai e defeca aqui, né? Ó, ou regurgita aqui, essa semente germina aqui, né? E suas raízes penetram, tá? Ó, até o xilema, geralmente, por isso elas são chamadas de hemiparasitas, tá? Não são parasitas obrigatórias, no caso da erva de passarinho, tá? Porque elas têm folhas, então ela só suga água e minerais e sintetiza nas suas folhas e redistribui, tá? Mas a presença delas, quem trabalha com produção de frutos, ela pode causar um prejuízo porque ela está sugando água e minerais que poderiam ser destinados para a produção de frutos, tá? Mas observe que essas são raízes sugadoras. Essa aqui é eu não sei como vocês chamam por aí, né? Mas essa plantinha aqui é cordão de ouro, não sei como que vocês chamam aqui no Piauí. Mas essa planta aqui é uma parasita mesmo, tá? É da família Laurácea, tá? E elas se enrolam. Eu já vi aí na região das serras aí, né, nas minhas caminhadas por aí. Essa plantinha ela se envolve, né, nas plantinhas. Ó, observa que ela não tem folha, tem pouco clorofila, né? São quase aclorofiladas. E elas se enrolam. Se você olhar bem de pertinho, você vê tipo umas ventosinhas que grudam na planta. E essas raízes penetram lá e sugam lá do floema, né, água e compostos orgânicos, tá bom? Então, isso são tipos de raízes sugadoras e são raízes aéreas. Ainda como raízes aéreas, nós temos essas raízes suporte ou chamado de fúcreas. São raízes adventícias porque elas originam da gema caulinar, tá, ó. E geralmente elas nascem de cima, né, da parte de gema da gema e se direciona em relação ao solo. Geralmente no milho aparece quando ele está entrando na produção de espiga e pendão, né, para aumentar a área de sustentação desse caule, né, como a defesa de vento. Aqui também está a carnaúba, né, ó, presença de raízes adventícias aqui. E aqui é o palmito, né, palmito jussara. Olha o tamanho dessas raízes adventícias, né, pessoal? E muitas vezes tem alguns filmes, né, que eles falam que as plantas andam, né? É porque geralmente essas raízes elas morrem, né, e elas vão lançando outra. E aí com o tempo vão dando outra configuração, parece que as plantas andaram ou mudaram de lugar. Mas na verdade é porque, né, essas raízes vão morrendo e vão sendo renovadas e muda essa configuração que nós estamos vendo aqui agora, tá bom? Aqui são as raízes tabulares e chamado também de sapopemas, né? Inclusive tem até um bairro em São Paulo chamado Jardim das Sapopemas, né, que é por conta de plantas que têm essas raízes tabulares, né, ó, raízes que parecem umas tábuas, né, ó.
E essas raízes também são raízes aéreas, raízes que aumentam também o suporte. Geralmente são encontradas em plantas, em árvores muito altas, né? Plantas que têm acima de 20 a 30 metros de altura. Geralmente a gente encontra ela na floresta atlântica ou na floresta amazônica, onde as plantas são bem frondosas, tá? E nós temos também, quanto ao habitat, as raízes aquáticas, que são aquelas raízes que desenvolvem no meio aquático, que tem por função, né, além de absorver água e minerais, também ajudam, né, no processo de flutuação das plantas, porque essas raízes se abrem, aumentando a área de superfície, né, ajudando na flutuação dessas plantas. E também e essas plantas aqui, ó, como por exemplo um campo de Vitória Regia, também servem como habitats para peixes, né? E também lugares de forrageamento. Observe que essas raízes elas estão adaptadas aos tipos de ambientes, né, que elas estão colocadas. Observe que eu falei uma série de adaptações dessas raízes conforme o ambiente que elas estão inseridas, né? Isso é uma característica legal da gente abordar com nossos alunos, chamar a atenção da característica da raiz com a condição do ambiente. Aqui nós temos as raízes subterrâneas, né, ó. Aqui nós temos a raiz pivotante ou axial. Então, o que seria uma raiz pivotante ou axial, né? Seria aquelas raízes que teriam somente, né, o desenvolvimento da raiz principal e raízes secundárias pouco desenvolvidas, tá, ó. Então, isso aqui são raízes pivotante com raiz principal bem definida e com raízes secundárias pouco desenvolvidas, tá? Ou ausentes, tá? Então, isso são raízes pivotantes. A raiz principal ela permanece bem nítida, com o aparecimento de raízes secundárias pouco desenvolvidas ou ausentes, tá? Aqui nós temos as raízes ramificadas. Observe que não conseguimos identificar uma raiz principal, mas porém essa raiz se ramifica, né, ó. E dessa raiz primária saem raiz secundária, das raízes secundárias saem raízes terciárias e assim sucessivamente, tá, ó. Então isso são raízes ramificadas. Ela não é possível identificar bem uma raiz primária, mas nós temos raízes bem definidas, né, ramificações bem definidas, e dessas ramificações definidas saem raízes secundárias, das secundárias saem terciárias, das terciárias quaternárias e assim sucessivamente. Aí nós temos aqui as raízes fasciculadas ou encabeleiras, que também são um tipo de raízes subterrâneas. A raiz principal ela se atrofia rapidamente, bem precoce. E aí o que acontece, pessoal? Ocorre a formação de um feixe de raiz, aonde a gente não consegue identificar nenhum tipo de ramificação, formando esse aspecto aqui de cabelos mesmo, né? Como é bem típico dos capins, tá, ó, das famílias Poaceae, tá, ó. Então são raízes do tipo cabeleira. Não é possível identificar uma raiz primária, secundária, terciária aqui. Ela perde essa raiz e forma esse tufo de raízes, né, na base do caule. Dentro de raiz subterrânea, nós temos também as raízes tuberosas. Raízes tuberosas são aquelas raízes que se dilatam, né, e fazem reserva de nutrientes. Esse tipo de planta geralmente são plantas que estão em ambientes que geralmente têm restrições de recurso. São plantas anuais ou bianuais, tá, que tem um ciclo anual ou bianual. Por isso que elas fazem reserva. Geralmente elas fazem reserva, né, no período de chuva. E no período de seca, como ela não tem muita água no solo e a luz pode... e uma forma de evitar a perda de água é diminuir a taxa de fotossíntese. Ela cai folha, geralmente, ou diminui as suas folhas e vai usar essas reservas que elas armazenaram nas raízes, né? As plantas não armazenam para a gente poder usar. Ela armazena para ela poder usar, né? E aí ela usa esse amido que ela geralmente armazena aqui. Esse amido é quebrado e é transformado em outro tipo de compostos orgânicos para ela, tá? Aqui nós temos as raízes pivotantes tuberosa, tá vendo, ó? É uma única raiz sem ramificações laterais. É uma raiz pivotante tuberosa. Aqui nós temos raízes secundárias tuberosas. Você tem uma raiz, né? Uma raiz ramificada, né? Tá vendo aqui a batata doce.
né? E observe que é uma raiz ramificada e as raízes secundárias, tá vendo? Ó? Elas fazem armazenamento, tá? São raízes secundárias. Aqui é uma raiz ramificada e raízes secundárias fazendo armazenamento. Aqui nós temos raízes adventícias, né? Porque quando eu vou plantar macaxeira, mandioca, eu planto a raiz, né? O caule, desculpa. E esse caule vai emitir raízes e essas raízes adventícias fazem armazenamento, tá? Dá um aspecto meio de cabeleira, mas não é cabeleira porque as raízes cabeleiras têm origem normal. Isso aqui são raízes adventícias, né? Que brota daquele pedacinho do caule da macaxeira que você planta. E aí essas raízes ao longo do tempo vão armazenando amido, tá bom? Essas raízes podem fazer associações com micorrizas, principalmente em ambientes que têm poucos recursos, né? E essa associação com micorriza pode não, ela amplia o contato dessa raiz com o solo, tá? Aumenta a área de absorção de água e nutriente, e a gente sabe ainda que os fungos, né? Ele tem um alto potencial de aumentar a absorção, como eles são decompositores, eles aumentam a quantidade de compostos de nutrientes em torno dessa raiz, né? Então nessa associação ele ajuda a fornecer água e minerais para essa planta, em compensação essa planta fornece amido para esse fungo, tá? Aqui são associações com bactérias do tipo Rhizóbio, né? A gente sabe que planta não consegue absorver o nitrogênio atmosférico. Essas bactérias transformam esse nitrogênio em uma forma absorvível pelas plantas, ou nitrato ou amônia, né? E elas, né, em compensação, essa planta, né, que está mostrando o processo de infestação por essas bactérias, em compensação, essa planta dá proteção e açúcar para esses fungos, tá? Aqui está mostrando uma planta sem risóbio e uma planta com risóbio, né, como ela se desenvolve mais. E aí, quando você arranca a raiz, tem tipo essas bolinhas. Não é doença, tá, pessoal? Isso aqui são associações com... Às vezes pode ser nematóide, mas neste caso aqui não é, tá bom? São associação com essas bactérias que ajudam na fixação de nitrogênio. Bom, pessoal, de raiz seria isso. Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado na relembrar o conteúdo para a gente poder ter um melhor aproveitamento durante nossas atividades presenciais. Até a próxima aula, beleza?